Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Vamos conversar hoje com um homem forte do governo do Piauí, Marcelo Nunes Noleto. Ele é pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. É analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, 22ª Região, onde exerceu a função de diretor de secretaria e secretário de Governança e Estratégia. Marcelo foi assessor da Secretaria de Fazenda e coordenador do PRO-Piauí. Atualmente é secretário de Estado de Governo e a partir de abril será secretário estadual de Comunicação. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por você abrir espaço em sua agência para vir conversar com a gente. Muito bom dia, Oscar. Bom dia a todos que nos assistem aí. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. A depender da hora que sintam-se cumprimentados aqui, todo mundo da audiência do Pensar Piauí. É uma honra e um prazer estar aqui para conversar com você. Bom, eu vou começar pedindo para você falar um pouco de você. Quem são seus pais? Quando você nasceu? Aqui eu dei informação sobre sua formação, mas quero que você fale das escolas, por onde você passou, um pouquinho do Marcelo Noleto. Muito bem, Oscar. Eu sou natural de Teresina, Piauí, nasci aqui. Sou filho do Álvaro Noleto e da Evanilde Noleto. Minha mãe nasceu em Jerumenha. Meu pai nasceu aqui em Teresina. Meu pai trabalhou muitos anos na antiga Telepisa, que virou Telemar, depois virou Oi, e teve uma vida sindical muito intensa. Meu pai foi dirigente sindical do Sintel. Sindicato, isso. E minha mãe é professora do Estado, aposentada, professora de português, também tinha formação em inglês. E naquela época da crise dos salários atrasados no governo Alberto Silva, ela enveredou também para ser uma cabeleireira, que ainda hoje ela atende alguns clientes já há mais de 30 anos. Então eu sou filho desses dois, com muito orgulho, que na minha família priorizaram de forma absoluta a nossa formação. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, depois tenho uma irmã de criação, que é a Brenda, e também tenho uma irmã por parte de pai mais velha do que todos nós, que é o Wilne. E nós tivemos esse privilégio de termos estudado. Eu comecei no ensino infantil no Colégio das Irmãs, que era próximo, inclusive, ali à antiga Telepisa. E a partir do ensino fundamental, eu tive o privilégio de estudar no Dom Barreto, que é, de fato, a nossa escola de formação, que a gente teve a oportunidade de passar muito tempo e, sem dúvida nenhuma, sob a liderança do professor Marcílio, que foi um grande mestre, nós tivemos uma excelente formação e excelentes amizades. Então eu sou essa pessoa, fruto aí desse esforço de trabalhadores de classe média. Tive essa oportunidade de estudo. Logo depois fiz minha formação, uma parte em São Luís, na Universidade Federal do Maranhão. Depois voltei para o Piauí, me formei. Logo depois passei no concurso no Tribunal do TRT da 5ª Região, que é a Bahia. Sim. Então morei um ano na Bahia e eu sou apaixonado pelo Piauí. Troquei o litoral da Bahia, litoral sul, estava em Ilhéus, ganhando mais, mas optei com muito gosto para voltar para o Piauí. Então morei nesse retorno 1 ano em Corrente, 1 ano em Bom Jesus, 6 meses em Valença e depois quase 7 anos em São Raimundo Nonato. Então eu, de fato, conheço esse Piauí, não só de ouvir dizer, mas de morar, de conversar com as pessoas, de saber, de sentir o dia a dia dos nossos irmãos piauienses nesse extremo sul. E depois voltei ao tribunal para esse cargo de secretário de Governança e Estratégia da gestão da hoje ministra Liana Schaibe. Posteriormente tive esse convite do então secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, para assessorá-lo lá no início do próprio Piauí. E também tive uma outra experiência incrível, que eu agradeço muito a ele, ao governador
ao nosso eterno governador, ministro Wellington Dias, de ter também rodado o estado do Piauí, talvez aí umas 2 vezes, levando investimentos em cada um desses 224 municípios. Então eu sou essa pessoa que teve... Resultado disso tudo. Resultado disso tudo, exato. E aí... Só um detalhe, só, desculpa. E sou marido da Rosiane e pai do João Marcelo e da Betina, tá, que aí eu não posso falar de mim sem falar dessas... Tá certo. Bom, na apresentação eu disse que você tinha estado no próprio Piauí, você agora acabou de falar desse tema. Você está na Secretaria de Governo do governador Rafael Fonteles e vai para a Secretaria de Comunicação. Eu queria saber como é que você conheceu o Rafael Fonteles e como é que se deu essa relação entre vocês dois. Porque para ele lhe convidar para o próprio Piauí, ele lhe convidar para a Secretaria de Governo e para ele lhe dar uma tarefa na comunicação, significa que ele tem extrema confiança em sua pessoa. Isso significa que você tem uma relação muito forte com ele. Eu queria saber como foi que isso começou. Bem, Oscar, a nossa relação se inicia de fato na escola. E lá nós tínhamos essa oportunidade de uma convivência intensa. Durante muito tempo nós ficamos de 1h20, 13h20 da tarde, até as 20h50, ou seja, quase um período integral, tarde e noite, e muitas vezes fazendo trabalhos pela manhã. Então essa nossa convivência é muito saudável e repito, isso tudo muito por conta do trabalho feito pelo nosso mestre, professor Marcílio, que fazia com que nós sentíssemos acolhidos, independente das condições econômicas. A gente era valorizado de fato pelo que a gente era, pelos nossos talentos, e foi nesse universo que eu me aproximei e a gente se tornou amigo, irmão, durante muito tempo, naquele momento em que a gente não tinha nenhum interesse, a não ser o interesse pela personalidade um do outro, pelos talentos um do outro, pelo carisma um do outro. Então a gente criou essa amizade, que foi fortalecida também pelas gincanas. As gincanas, eu friso as gincanas porque elas nos deram a oportunidade de sair um pouco daquele universo conteudista, que foi muito importante na nossa formação, mas esse universo das gincanas era um universo muito rico de possibilidades para que a gente utilizasse nossa criatividade, empreendesse, enfim, planejasse, e isso nos aproximou ainda mais. E de lá para cá nós tivemos essa relação de muito respeito, muito próximas famílias se conhecem, enfim. Então veio disso, de uma amizade despretensiosa, saudável e que perdura até hoje. Então é um grande presente eu tê-lo como um amigo e irmão, independente de cargo, porque cargo não estava em jogo durante muito tempo na nossa vida, e ainda hoje não está, né? Então é uma honra, eu sei dos talentos especiais que ele tem, e é uma grande honra eu usar alguns dos talentos que eu tenho, poucos, mas para ajudá-lo e ajudar o povo do Piauí. Mas hoje Rafael Fonteles é um político. Esteve na Secretaria de Fazenda, migrou para o governo do Estado, muito provavelmente, tudo indica, será o candidato à reeleição o ano que vem. Aqui e acolá a imprensa já cita o nome dele nacionalmente. Acredito que ele pode até ter planos nacionais mais para o futuro. Mas eu queria, desse amigo de Rafael Fonteles, qual é o conceito que você tem do político? Você falou do amigo. Agora eu quero que você fale do político Rafael Fonteles. O político Rafael Fonteles, também sou um pouco suspeito para falar, mas é um político que eu entendo ser um político moderno, no sentido de fazer bem o equilíbrio entre a persona gestor e a persona político, se é que se pode separar. Estou separando aqui para fins didáticos.
mas eu entendo que ele equilibra bem isso, apesar de ter um estilo um pouco mais incisivo nas suas decisões. Ele faz questão de ser muito direto, muito aquele perfil cumpridor de palavra, objetivo, sem rodeios, porque ele entende que isso é mais eficiente nesse misto de gestor e político. Então, eu enxergo como alguém, repito, com talentos muito especiais. Eu sou suspeito para falar, mas acho que ele não conheço ninguém com os talentos, com a quantidade de talentos que ele possui, talentos não só das múltiplas inteligências, né, mas inteligência não só matemática, lógico, formal, mas uma inteligência social e que permite a ele tanto fazer esse papel de bom gestor, conduzindo com metas, com análise de números, o plano que foi traçado para o Piauí, e também na relação com as pessoas. A relação com as pessoas já é uma relação, como eu falei, direta, mais direta, sem muitos rodeios, sem muito frufru. Então a maneira de ele ser um bom político, na minha opinião, é ele ser um homem justo. Rafael é um homem muito justo, correto, cumpridor de palavras. É a maneira mais carinhosa que ele tem de tratar as pessoas, porque essas relações políticas demandam essas relações interpessoais, e a maneira Rafael Fontelo de ser é essa maneira correta, justa, equilibrada. E ele também é um cara brincalhão, é um cara que gosta ali também de uma boa resenha, um bate-papo. Então, resumindo toda essa análise, eu considero um político super especial. E o Marcelo Noleto, posso chamá-lo de político? Você falou das origens de seu pai como sindicalista, você foi para o próprio Piauí, então é uma ação de governo, o governo vive de política, você está secretário de governo, que é uma coisa muito próxima do governador do estado. Já falamos aqui da sua afinidade com Rafael Fonteles e recentemente você se filiou ao PT. Quem é o Marcelo Noleto político? Oscar, eu acho que cabe mais eu ouvir de você, que é um grande pensador, de outros agentes, como é que eles enxergam o Marcelo, seja como gestor ou como político. Eu me enxergo como alguém que de fato que gosta de gente, que conhece gente, que ama o Piauí, que sabe lidar com diversos perfis de personalidades humanas. Eu lido bem, eu tenho de fato uma capacidade de empatia que eu acho uma boa capacidade. Considero das poucas habilidades que tenho, essa é uma habilidade minha de lidar com pessoas. Então eu acho que nesse ponto eu sou um político que escuta bem, que dialoga bem, e essa é uma atividade fundamental da política. Porque a política, ela, na minha visão, só tem uma função, que é mudar a vida das pessoas. Quem está na vida pública, na vida política, não está para atender a interesses, não deve estar, pelo menos, para atender a interesses pessoais. Deve estar para atender a interesses da coletividade. E você só consegue atender e melhorar a vida das pessoas, atender a coletividade, se você conseguir ouvir a coletividade, estar aberto ao debate, ao diálogo, aos contrapontos. E isso eu me enxergo com essa capacidade de um bom diálogo. Óbvio que todo mundo a gente tem muito a aprender, hoje e sempre, até a hora da gente partir, mas é assim que eu me enxergo. E para o futuro, há a possibilidade de alguma disputa eleitoral da pessoa Marcelo Noleto? Oscar, eu não planejo isso nesse momento para algo a curto prazo. Mas deixa uma janela aberta. Deixo, porque senão não estaria nem aqui. Então eu tenho que, se num futuro o povo precisar e o grupo em que eu esteja inserido precisar dos meus talentos, das minhas vocações,
para alguma missão, eu certamente estarei pronto e estarei me preparando sempre para isso, para estar pronto para servir ao meu povo. Como você viveu esses 2 anos à frente da Secretaria de Governo? Como é que é ser secretário de governo? Oscar, é uma missão árdua, apesar de muito gratificante. Eu fico até o dia 31 de abril. Estou feliz nesse período, porque sei da missão que o governador me confiou e, portanto, o povo do Piauí me confiou, mas certamente é uma missão árdua. Por quê? Porque é uma secretaria que não tem entregas evidentes. A entrega, você não tem um posto de saúde para entregar, um hospital para entregar. É uma atividade meio. Atividade meio, uma atividade que é intersetorial, é transversal. A gente conversa com diversas secretarias, com diversos agentes, e o fato de não ter essas entregas imediatas, o fato de você não ter como concluir alguns serviços estão sempre em abertos, porque ali é um posto de captação de demandas. É onde as pessoas chegam, seja o povo diretamente, ou sejam os representantes do povo, para fazer essa interlocução de diálogo e informarem ao chefe do Poder Executivo, através de mim, quais são as necessidades mais urgentes, as demandas. Então ali o produto da Secretaria de Governo é a estabilidade política. E em que pese isso ser muito variável, porque a gente nem sempre agrada a todos, é quase que impossível essa tarefa, mas esses 2 anos aí, 3 meses, nós tivemos sim estabilidade política, nós tivemos uma ótima relação com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados. Eu particularmente não tive nenhuma indisposição com nenhum agente político, não tive nenhum conflito, então eu acho que o serviço está sendo bem feito. E a tarefa da Secretaria de Governo é realmente uma tarefa árdua, mas muito gratificante. E agora você vai assumir a comunicação do governo. Em que instante você sentiu que o Rafael ia lhe convidar para a comunicação? E quando isso aconteceu, qual foi seu sentimento? Ele lhe pegou de surpresa? Ou você conseguiu antever? Não pegou de surpresa. Nós temos uma relação muito aberta, a gente tem um ótimo diálogo, tanto pela amizade como pela posição. Então a gente sempre conversa sobre diversos assuntos e, portanto, a gente também sempre conversa sobre comunicação. Estava na pauta, portanto, sempre das teve, conversas. Sempre teve. A gente, desde lá do próprio Piauí até a pré-campanha, a campanha. Por quê? Porque a comunicação, de fato, é um grande pilar de qualquer governo, de qualquer governante e, sobretudo, nesses tempos atuais, em que há uma diversidade enorme dos meios por onde as pessoas conseguem captar as informações. Então, isso sempre esteve nas nossas discussões paralelas, mas nós não tínhamos ainda, eu não tinha ainda, e nem ele tem esse tempo muito grande para poder refletir mais sobre essa questão da comunicação, sobre como a gente vai empacotar as informações, como a gente vai fazer chegar as informações verdadeiras para a população. Então nós tínhamos esse diálogo e em janeiro nós, com muita tranquilidade, então eu falo isso de forma muito serena, não houve nenhuma imposição, foi algo muito bem refletido entre eu e ele, e a gente conversou e decidimos, eu até fiz essa pergunta, sou eu a pessoa que você acha que vai lhe ajudar? E ele, sim, acho que sim, por alguns motivos que ele elencou, e eu, com muita tranquilidade, também refleti. Eu disse, olha, eu vou refletir um pouco, fiz essa reflexão e com muita tranquilidade aceitei essa missão que me orgulha muito, estou muito entusiasmado, muito feliz para assumir essa missão e me juntar, isso é bom ressaltar, com
um grande amigo Mussolini. Então eu não vou chegar na Secretaria de Comunicação para zerar o que o Mussolini fez. Você vai dar de maneira nenhuma, até porque seria muita, aqui para não falar outra palavra, uma irracionalidade muito grande eu não me agregar e usar as habilidades, a experiência que Mussolini tem para que a gente construa junto uma comunicação melhor para o nosso Estado. Então, absolutamente tranquilo, feliz e entusiasmado. E qual é o grande desafio da comunicação que o novo secretário, Marcelo Noleto, vai enfrentar a partir de abril? Oscar, eu acho que o maior desafio é achar uma fórmula para fazer as informações, sobretudo as informações construtivas, chegarem às pessoas, primeiramente aos 3.200.000 piauienses que estão nas cidades, nos centros urbanos, nos povoados, nos vários rincões do Piauí. Então a missão é de que maneira eu consigo, primeiro, quais as informações, quais as mensagens que a gente entende que sejam necessárias para aumentar a transparência, para fazer com que as pessoas entendam o que está sendo feito no estado do Piauí, e depois, escolhidas essas mensagens, sabermos de que forma a gente empacota, no sentido figurado, e quais meios a gente utiliza para chegar essas informações na população. Repito, a comunicação construtiva ela é muito mais desafiadora nos tempos modernos do que a comunicação destrutiva, de você bagunçar o tabuleiro, de fake news. Por quê? Porque esse tipo de informação destrutiva, a gente tem experiências aí recentes dos governos de extrema direita, que tem método para fazer comunicação, elas geram engajamento, geram polêmica, chamam a atenção das pessoas, e o nosso desafio é fazer as pessoas entenderem que também é atrativa a boa informação, a informação verdadeira, fazer o nosso campo político também entender isso, e também nós conseguirmos nos comunicar com a população. Por quê? Porque se a gente não conseguir isso, vai chegar um tipo de informação distorcida que vai acessar ali o coração dessas pessoas, sobretudo as pessoas mais humildes, né? As pessoas mais humildes e mais vulneráveis, digamos assim. Então esse é o grande desafio, na minha opinião. Não sei se ficou clara. Ficou claro. Eu, para finalizar, eu queria ver com você o seguinte. Até um tempo desse atrás, os governos tinham uma relação com veículos grandes de comunicação, rádio, televisão, jornal, e ali era estabelecida uma relação com a sociedade. Hoje, o celular é a forma de comunicação. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem uma infinita possibilidade. Como é que você pensa em lidar com isso? Os veículos continuam, os grandes veículos de comunicação continuam, mas a internet é um desafio. Como é que você vê essa dualidade aí de comunicação? Esse é o grande desafio, Oscar. E eu acho que para a gente começar a solucionar isso, nós temos que pensar em quem, o receptor da mensagem, em quem vai ser, com quem nós estamos nos comunicando. Então, a depender de com quem nós estejamos nos comunicando, esses instrumentos, os meios, que serão uns mais eficientes do que outros, na minha análise. Então, nesse sentido, todos os meios têm o seu protagonismo. Óbvio que em tempos de hoje, em que as pessoas cada vez mais estão cada um com o seu smartphone nas mãos, e isso não é exclusividade dos grandes centros, nem das zonas urbanas. As pessoas nos povoados, zona rural, estão tendo acesso ao smartphone, à internet. Então, ou a gente entende isso e se adequa para que essa linguagem, é uma linguagem também simplificada, chegue até as pessoas, ou nós vamos perder espaço nessa comunicação. E aí,
Há o respeito às grandes mídias, há o respeito às mídias tradicionais e há também o respeito às mídias independentes, às mídias comunitárias, às mídias digitais. Boa sorte na comunicação do governo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Oscar. Tamo junto.